Você já ouviu seu filho dizer: mãe, eu estudei, mas na hora da prova deu um branco, eu esqueci tudo? Você já viu? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olha, não é privilégio do seu filho, não. Isso é mais comum do que parece, muito mais comum. E por quê? Não é falta de inteligência, não é demérito do estudante. Pode ser aí o problema como ele estuda. Vamos falar sobre isso hoje. Mas antes, bem-vindo ao canal. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora. Eu tenho mais de 10 anos de experiência em sala de aula e aqui nós falamos sobre como ter uma educação domiciliar com propósito e com valores. Então, vamos falar sobre isso. O cérebro, né? Isso eu acabei de falar num vídeo que eu acabei de gravar. Eu não sei se esse vídeo vai antes ou depois, por isso já deixa sua inscrição aqui, se estiver no botão inscrever-se, para acompanhar os vídeos, porque um está interligado com o outro de qualquer forma. Então, ele precisa de repetição e significado para guardar informações. Então, toda vez que a gente aprende alguma coisa, eu vou explicar aqui rapidamente como o aprendizado acontece. Isso não é só criança e adolescente, tá? Qualquer pessoa, eu, você, qualquer pessoa, tá? Quando a gente aprende algo, ela fica na memória de curto prazo. Então, rapidinho, você esquece quando fica na memória de curto prazo. Ele precisa de repetição e revisão para poder ir para a memória de longo prazo, porque aí na memória de longo prazo é como se ele tivesse mais seguro ali, é um conteúdo mais guardadinho num baúzinho e ali vai ser muito mais difícil de esquecer. É como assim, é como se você aprender e não revisar, é como se você escrever algo na areia e aí vem o vento e leva. É bem assim, sabe? É bem assim. Então, a gente precisa de repetição. Tá? Então, isso é para todo mundo. Então, essa pode ser uma das causas do esquecimento. Não fazer a lição de casa, achar que a lição de casa é algo bobo, algo banal, e não é. Inclusive, o vídeo que eu acabei de gravar é sobre lição de casa. Por isso, mais uma vez, reforçando, deixa o seu like no vídeo para que o YouTube entregue para outras pessoas, se inscreva no canal também. Tá? Então, as revisões, as próprias revisões, os próprios estudos de revisões, o próprio estudo para a prova, tudo isso são formas de revisão, tá? Então, vamos falar um pouquinho do que provoca esse esquecimento, esse branco, né? Primeiramente, é o estudante fazer o estudo dele, o estudo dela, lá de uma forma muito passiva, né? Que é chamado de estudo passivo. O que significa isso? É você simplesmente ler um texto que tá lá num livro ou numa apostila, sublinhar as partes mais importantes, pegar o marca-texto, pegar o lápis mesmo e sublinhar, e não refletir sobre aquilo, só sublinhar as partes mais importantes, né? Então, esse é o estudo passivo. O estudo ativo, pelo outro lado, a gente vai produzir material sobre esse assunto. Então, você pode produzir aí resumos, mapas mentais, desenhos, qualquer material, qualquer coisa que é produzida a partir daquilo, já se torna um método de estudo ativo. A falta de revisão, né, como eu falei, então se não há revisão, o cérebro apaga o que não é relembrado. Fadiga e excesso também, então às vezes muitas matérias, muita coisa, muita sobrecarga também pode ocorrer o esquecimento. Falta de sono, então o sono, ele consolida a memória. Então observe quantas horas por dia seu filho ou sua filha dorme, tá? Observe isso, porque isso pode também fazer com que o aprendizado seja prejudicado. Isso para todos nós, tá? Como eu falei, a ausência de vínculo emocional. A vínculo emocional que eu falo com o conteúdo. O aluno aprende bem melhor quando ele tem quando o conteúdo desperta interesse nele ou nela. Normalmente, a abordagem escolar, ela é muito distante da realidade. Isso é um dos pilares, assim, do que eu falo sempre aqui no canal. É muito distante, é tudo muito distante da prática. Então, às vezes, o aluno não vê sentido naquilo. Não vê sentido naquilo, não tem interesse, esquece. É desse jeito. E a falta de acompanhamento familiar, que infelizmente é um problema tão comum. Pode parecer um absurdo, mas é muito comum. Ninguém reforça em casa o que foi aprendido, né? Ninguém reforça em casa. Então, essas são as causas principais do esquecimento. E também tenho mais uma que eu gostaria de falar, que é a ansiedade, né? Mas a ansiedade também pode ser causada por tudo isso aqui, tá? Então, às vezes ele fica ansioso na hora da prova, acha que não vai conseguir, vai lá e dá o branco, né? Então, como que você, como pai, como mãe, pode ajudar o seu filho a encarar esse problema de esquecer tudo?
Primeiro é criar uma rotina de revisão curta. Então, além da lição de casa, além de todo, né, toda a rotina de estudos, para projetos, para trabalhos, para seminários, para tudo isso, cria uma rotina de revisão curta. Pode ser assim, 10 minutinhos no final do dia, sabe? Coisa bem curtinha, bem rápida, tá? Só para revisar o que foi aprendido. E converse sobre o que ele aprendeu também. Isso é legal. Então, por exemplo, você fala assim, o que você viu mais de legal na escola hoje? Converse sobre isso, porque só o fato dele te contar, né, e te ensinar o que aprendeu, ele já tá revisando, né? Isso já é uma revisão. E use a técnica das perguntas. Então, o que você lembra da aula de hoje? O que você consegue me explicar isso como se eu não soubesse? Explica para mim. Mas não julgue, tá? Não julgue, porque isso vai acabar, como posso dizer, isso pode acabar intimidando a criança ou adolescente. Faz com que ele não julgue, não fale do jeito que a criança fala, que o adolescente fala. Não fale nada, simplesmente ouça e olha, foi legal esse feedback, olha, foi legal isso. Ou então, olha, isso que você me explicou não é tão bom assim. Vai corrigindo, né, conforme o necessário. Mas faça com que ele sinta crie essa abertura dele poder te explicar o que ele aprendeu, porque isso também reforça o vínculo entre vocês. E associe o conteúdo à vida real. Então, transforme em histórias, desenhos, exemplos do cotidiano. Eu tô, inclusive, fazendo uma solução que é por inteligência artificial. Então, você pode fazer tudo por lá. E depois eu vou falar como que é. Por isso que é importante você acompanhar aqui o canal, porque aí quando lançar eu já vou, né, falar aqui para vocês. Tô fazendo vários testes para ter os melhores resultados e você vai ver como vai ser legal. E reduza distrações. Então, durante o período de estudos, celulares e telas vão impedir o foco. Então, procure fazer com que ele não esteja ali com o celular, com outras telas, a não ser que ele precise para fazer alguma pesquisa, né? E isso, eu sempre falo que é importante usar o computador ou qualquer outro dispositivo com tela maior para que possa fazer essa pesquisa, tá? Porque o celular vem notificação, vem isso, vem aquilo, aí acaba tirando o foco. Vamos fazer uma prática para que você consiga melhorar esse aspecto? Então, analise durante uma semana, peça para o seu filho te contar o que ele aprendeu na escola. Uma coisa que ele aprendeu, não precisa ser tudo, porque às vezes tem muita coisa, né? Tem muitas matérias. Uma coisa só, uma coisa que ficou. Depois, no domingo, aí isso é de segunda a sexta, né? Aí no domingo, ou no sábado mesmo, você revisa juntos, às vezes vocês dois revisam juntos as 5 coisas e veja o quanto ele ainda lembra, tá? Então, vai fazendo isso, transforme isso em uma rotina, transforme isso em um hábito. É uma coisa tão simples, né? Mas que dá muito resultado. Então, isso cria o hábito da recordação ativa. Então, isso é fundamental para que ele ou para que ela fixe o conteúdo que foi aprendido na escola. Então, o problema não é o esquecimento em si, é a falta de método. Então, precisa ter um método. A mente da criança, principalmente da criança, ela é muito fértil, mas ela precisa ser cultivada todos os dias. Se ela não é cultivada, ela vai deixar de ser fértil, como se fosse uma planta mesmo. Você precisa lá com adubo, que é um incentivo, e poder aí fazer com que essa mente, né, essa mente brilhante germine aí mais e mais. Então, sem contar que aprender é um processo, né? Então, não é só chegar na escola e esqueceu. Então, com o apoio certo, nenhuma semente se perde. Então, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Aqui na descrição tem todas as soluções que eu já tenho as minhas redes sociais, meu WhatsApp, o grupo gratuito. Pode entrar lá que você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Muito obrigada por ter acompanhado aqui. Nos vemos no próximo.